Bom, agora eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Júlio, né, de conversar com ele, que é o proprietário aqui da Neurovida, que é uma clínica de reabilitação intensiva multidisciplinar, né? Dr. Júlio, é um prazer estar aqui com você, vamos mostrar para o pessoal as maravilhas que são realizadas aqui, né? Tudo bem contigo? Abner, tudo bem? É uma alegria receber você aqui, o pessoal do canal, né? A Neurovida é uma clínica, né, como você disse, de neuroreabilitação intensiva, multi e transdisciplinar. Tá? Neurovida está em Ourinhos há aproximadamente 2 anos, né, e surgiu aí de uma necessidade que a gente enxergou dentro da área de neuroreabilitação funcional, né, que era de ter um espaço em Ourinhos, né, onde a gente tivesse agregado todos os profissionais na área de reabilitação, para que a gente pudesse atender, né, as crianças, né, com desenvolvimento atípico, com todas as especialidades no mesmo local. A intensividade ela surgiu em virtude do método, né, ou dos métodos que a gente escolheu para atender essas crianças, que é o trainee. Né, o trainee ele é voltado para as crianças que têm lesões centrais, né, como, por exemplo, a paralisia cerebral, e o método de integração global. Esse é voltado aí para as crianças com autismo. Dr. Júlio, uma coisa que eu fiquei impressionado é quando você fala em intensividade, realmente é um tratamento intensivo. Ou seja, as crianças ficam aqui de segunda a sexta e quantas horas por dia? Bom, os 2 protocolos, tanto do trainee quanto do MIG, eles são de 4 horas diárias, 20 horas semanais, 80 horas mensais. Então, isso é o que preconiza a literatura, né? Então, em termos de evidências científicas, hoje a gente tem esse apontamento, né? A intensividade ela é importante porque ela consegue gerar a neuroplasticidade necessária, né? O que é importante no processo de reabilitação dessas crianças. Isso traduzindo para palavras mais simples, né, que a gente entende mais fácil, nós conseguimos resultados mais rápidos, né, na vida dessas crianças. Sim, o que é importante destacar, e aí para todos, né, é que essas crianças, apesar das deficiências que elas apresentam, todas elas têm potencialidades, né? O que a gente precisa entender é qual é o potencial máximo dessas crianças. Pessoal, agora nós vamos mostrar um pouquinho para vocês a estrutura, né, que nós temos aqui na Neurovida. São várias salas com equipamentos de última geração, né, Dr. Júlio? Sim, como a gente trabalha com evidência científica, né, então os equipamentos, os procedimentos, os instrumentos de avaliação que a gente usa são todos com alta evidência científica. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá. Bom, aqui é um dos espaços da Clínica Neurovida que é muito importante, tanto por conta dos equipamentos, quanto também pelo trabalho executado aqui, né, Dr. Júlio? Sim, esse é um espaço terapêutico importante, né? Essa é uma gaiola de habilidades. Em geral, na maioria das vezes, quem utiliza é a fisioterapia. Então, as repercussões motoras, né, sem o uso hoje da gaiola, né, e também do exoesqueleto, que sem o uso desses equipamentos, a gente tem dificuldade de evoluir essas crianças. Mas veja, não é um espaço restrito à fisioterapia, né? Os nossos espaços terapêuticos, eles são multidisciplinar, né? Então, nada impede, por exemplo, das nossas crianças estarem suspensas aqui na gaiola, né? E estar trabalhando com a fonoaudiologia ou com a terapia ocupacional, tá? Então, o espaço está aberto. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, porque a gente fala da multidisciplinaridade, mas a gente tem também a transdisciplinaridade. Então, algumas terapias são propostas com 2 terapeutas ao mesmo tempo abordando a criança. Tá? Então, muitas vezes nós temos aqui o fisioterapeuta e junto nós temos a terapeuta ocupacional trabalhando a mesma criança, ou se não, a fonoaudióloga trabalhando junto com o fisioterapeuta. Então, é um espaço multidisciplinar.
Bom, pessoal, mais uma sala aqui maravilhosa dessa clínica multidisciplinar. Doutor Júlio, o que é realizado nessa sala aqui? Conta para nós. Abner, esse aqui é o nosso espaço, a sala de integração sensorial. Em geral, quem trabalha, né, mais tempo dentro dessa sala são as terapeutas ocupacionais. Mas da mesma forma que nós vimos lá na gaiola de habilidades, não é um espaço restrito para um profissional. Então, nós, eventualmente, temos outras terapeutas que, em determinados instantes, dependendo da programação ou da proposta terapêutica, elas acabam utilizando a sala de integração sensorial. Somos responsáveis por habilitar e reabilitar as nossas crianças nas atividades de vida diária, como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, cortar as unhas, se alimentar de forma autônoma e independente. As nossas crianças, elas têm dificuldade em realizar algumas atividades de vida diária, seja por questões sensoriais, seja por dificuldades cognitivas. Então, a gente avalia, percebe quais são essas dificuldades e aqui a gente treina essas crianças, ensina elas a voltarem a realizar essas atividades que estão prejudicadas. Também somos responsáveis pela terapia de integração sensorial. A gente ajuda as nossas crianças a regular o nível de alerta. Então, algumas crianças são mais agitadas, a gente precisa centralizar elas, a gente precisa acalmar elas. E é nesse espaço que a gente consegue fazer isso, com alguns dos nossos equipamentos e da nossa sala especializada. Algumas crianças são mais calminhas e a gente precisa aumentar o nível de alerta delas também aqui nessa sala, onde elas consigam ajustar um nível de alerta adequado para elas conseguirem desempenhar todas as suas atividades de vida diária, todo o seu cotidiano de forma independente e de forma autônoma, como elas merecem realizar. Aqui a gente tem um papel de acolher, de entender, de olhar para o contexto familiar dessas crianças, de olhar para o contexto escolar dessas crianças. Então, eu costumo falar muito isso, que a gente não trabalha só dentro do ambiente terapêutico. A gente, terapeuta ocupacional, eu e a Laura, a gente é responsável por sair do ambiente terapêutico e ver como essa criança está fora daqui. Como ela está dentro de casa, como ela está dentro da escola, como ela vai para um supermercado, como ela vai para uma sorveteria, se ela tem condições de fazer o que ela faz aqui dentro, fora daqui. É isso que a gente espera, que essa criança consiga realizar todas as atividades dela em todos os contextos, que seja importante para essa família. É uma sala que as crianças amam, onde a gente tem as plataformas, a plataforma suspensa, onde a criança balança e trabalha a questão vestibular, a questão sensorial da criança. Aqui nós temos o disco flexor, onde a criança gira. São experiências que as crianças normalmente, típicas, as crianças que não... elas brincam tranquilamente assim, em parquinhos, em outros lugares. Mas aqui é uma sala especializada para que essas crianças que não realizam isso fora, elas realizam isso aqui e têm essas mesmas experiências que as outras crianças típicas têm, fora de uma clínica, né? Nós temos a rede sensorial, que é uma rede de lycra, a criança entra, se sente acolhida, se acalma, muitas vezes a criança chega com um nível muito alto de atividade, uma atividade muito alta. Então, a gente tem recursos para que essa atividade venha diminuir e ficar num patamar ideal. Ou, como a Vitória disse anteriormente, a criança chega muito lenta, né? E aqui ela é estimulada a aumentar e dar um feedback legal para a gente. É uma coisa de primeiro mundo, né, gente? A gente tem a gaiola, as coisas são todas suspensas, não tem perigo nenhum, é uma coisa muito protegida, né? A gente fica tranquilo aqui, trabalhando aqui, né? E o interessante são os resultados que a gente tem. São fantásticos. A
apesar dos anos que eu tenho, né, eu já atendi em clínica, e aqui é um ambiente muito bom para trabalhar o método, né, da análise comportamental. Então, assim, veio de encontro com aquilo que eu sonho, porque eu gosto muito de trabalhar, né? É uma coisa que eu faço com amor, com carinho. Então, eu venho, assim, trabalhar como se eu estivesse indo num passeio com as crianças, né? Contar uma história. Eu gosto de fazer os jogos, porque a gente mexe com as estruturas cognitivas das crianças. Então, a gente mexe com o ser biopsicossocial. É o ser inteiro, né? O ser holístico. Então, é um ser completo. A experiência que a gente tem diária com as crianças nunca é igual. Cada dia eles vêm de um jeito, eles são muito afetivos, eles chegam, abraçam, e isso pra gente é ótimo. Para mim é uma experiência e tanto. Trabalhar com crianças autistas diariamente é algo que eu sempre quis, desde a minha época de graduação. Trabalho com as mães, nós fazemos reuniões para fortalecer, né, emocionalmente, e cada vez que a gente se encontra, eu oriento o comportamento de cada criança, eu mostro para elas o que precisa ser modificado, eu trago a questão na prática, né, os manejos que precisam ser feitos, as mudanças que precisam acontecer para que, na verdade, aconteça, né? Porque nós trabalhamos aqui, todos os terapeutas, dentro da prática, e essa prática tem que ser estendida também para a família. Eu quero agradecer o senhor Wilson, secretário da Educação, que abriu as portas, né, para o Instituto Neurovida, para que a gente pudesse entrar nas escolas onde os nossos pacientes estudam, para que a gente fizesse uma parceria, uma troca de experiências com os professores que atendem essas crianças. Então, aí fica nessa tríade, né? A escola, a família e o instituto. Então, a gente vai trocando ideias, trocando informações, e isso ajuda, colabora e faz um efeito bem diferencial. Então, meu trabalho aqui se baseia na parte da reabilitação física, né? Então, eu tento trabalhar a parte, devolver a função para essas crianças, né? Então, elas podem ter algumas limitações, como perda de força, perda de equilíbrio, perda de controle de tronco, né? Que seria perder essa capacidade de se equilibrar, de ficar sentado na cadeira. Então, são aspectos que são trabalhados com ela por meio de algumas técnicas. Todo dia a gente não se desgruda, né? Pelo menos 2 horas todo dia a gente se vê, faz exercício. É claro que uma hora ou outra tem que dar umas puxadas na orelha dele, porque faz um pouco de bagunça, mas ele é um menino super empenhado, eu vejo que ele tem muita vontade de melhorar, e eu me esforço o máximo possível para corresponder ao que ele quer, né? Então, a gente trabalha atividades que ele gosta, como, por exemplo, bola, a gente joga bastante futebol, a gente faz atividade de subir escada, descer escada, subir rampa, faz um monte de brincadeira, mas que vão promover melhoras para ele. Ele tá um tourinho, assim, ele ganhou muita massa muscular, ele tá forte, ele tinha bastante dificuldade para subir e descer degrau de escada, hoje ele já consegue realizar de uma forma muito mais adequada. Esses dias a gente fez um teste para ele andar sem o andador. Ele conseguiu andar 14 metros sozinho, então foi uma evolução incrível que ele teve. O nosso foco aqui no Instituto, a princípio, são crianças com autismo. Então, muitas não são verbais, ou seja, não falam, tá? Então, nós temos os autistas que falam e os autistas que não falam. Então, nós utilizamos e introduzimos a comunicação alternativa para eles por meio da pasta de comunicação. Essa pasta de comunicação vem com várias figuras que são o vocabulário deles, tá?
Então, eles trocam a figura pelo objeto que eles querem. Por quê? Muitos que são não verbais, eles não conseguem se comunicar para dizer o que eles querem. Por isso, o aumento da birra, o aumento do choro, o aumento das agressões, tá? A partir do momento que eles conseguem se comunicar por algum meio, isso vai cessando, tá? Então, aqui no Instituto nós temos todas as nossas crianças não verbais, elas utilizam a pasta como comunicação e elas conseguem se comunicar aqui na escola e em casa por meio dessa pasta. É muito gratificante, né? Porque essas crianças se comunicando, conseguindo dizer, mesmo que não seja por palavras, mas pela pasta, isso não só eu, mas a gente está vendo resultado aí em casa e resultado aí em ambientes externos. Esse trabalho transdisciplinar que nós realizamos é muito importante, né? Tanto para nós, para nossa capacitação profissional, porque nós atendemos sempre em conjunto. Não só o meu trabalho, como o trabalho do outro, individualizado, não trará resultado como o trabalho em conjunto. Então, a nossa equipe é muito boa, nós conversamos todos os dias, nós mantemos uma ligação. Nós somos família, né? Então, aqui é a nossa segunda casa, o Instituto. E ver as crianças e ver a evolução delas é muito gratificante. O Júlio, ele é meu professor, meu coordenador e agora meu chefe. E aí a gente conversava lá, eu também cuidava de uma rede social lá, e aí o interesse dele me contratar começou por lá. Então eu vinha para cá, tirava foto das crianças, comecei a cuidar do Instagram e assim foi. Hoje em dia eu estou aqui há 5 meses e aí eu auxilio no geral aqui as crianças, na hora do lanchinho deles, na recepção das crianças. Olha, eu estou encantado com esse espaço, né, com essa clínica aqui. Eu acho que agora a gente pode ouvir um pouco do depoimento das mães, né? Porque afinal não foram só as crianças que tiveram a vida transformada, mas as mães também. Vamos ouvir um pouquinho do que as mamães têm a dizer da Neurovida. Vamos lá. Sempre corri com o meu filho. Só que eu via que o tratamento para o meu filho era muito pouquinho. Fono, TO, fisioterapia, ele precisava de mais para o desenvolvimento dele. No comecinho de 2020, nós ficamos sabendo desse tratamento, e aí eu vim até a clínica para conversar com o seu Júlio. Já faz 1 ano que o Gustavo está fazendo terapia aqui na Neurovida. É uma clínica assim que acolheu a gente com muito amor, muito carinho. O tratamento do Gu aqui, eu falo assim que o Gu entrou aqui uma criança muito molinha. Assim, eu falo assim que ele entrou aqui uma criança diferente do que ele está agora. Ele está uma criança mais forte. O fisioterapeuta, eu vejo o amor, o carinho e a atenção dos terapeutas aqui. Eu falo e agradeço sempre a eles. Eu sou muito grata porque o meu filho é outra criança hoje. Meu filho está se fortalecendo. Todos os dias eu vejo algo diferente nele. O Gustavo, assim, ele teve muita atenção no fisioterapeuta. E eu acho, assim, que além do tratamento, para o meu filho o essencial foi a atenção. Que meu filho precisava de muito acolhimento. E aqui ele teve. Ele teve o acolhimento que ele precisava. Ele começou a se reerguer novamente. E é isso que me enche de alegria. Eu falo que o tratamento em si é maravilhoso. O que é a Neurovida para mim, né? Nesse tempo de 6 meses, é a minha segunda casa, é a casa da minha filha, tanto que ela vem e ela não quer ir embora, ela pede para ficar. Nós criamos um vínculo muito grande, os funcionários daqui são incríveis, os profissionais, né? Os proprietários, eles abraçam realmente a causa. Aqui a gente vem e a Letícia tem um tratamento de 4 horas, com uma equipe multidisciplinar, e não é só um tratamento, a gente não está falando de uma clínica que coloca teu filho dentro de uma sala e coloca ele na mesinha, a gente está falando de uma clínica que visa a autonomia da criança no dia a dia, né? Eles vão para a praça, aprendem a atravessar a rua, aprendem a se vestir, aprendem a cozinhar, a minha filha ama cozinhar, eles trabalham com música,
que a Letícia ama música também, e tudo que consegue fazer com a Letícia é através da música. E tem sido assim, esse período aqui de 6 meses, que é o início só do que tem para vir. Ela fala que me ama, assim, isso eu esperava há muito tempo. Esperei 10 anos isso quase. E foi incrível. Ela falar o quanto ela me ama, ela demonstrar isso pra mim, sabe? E algumas coisas, assim, que eu poderia te dizer que são coisas que não existe nada no mundo que pague isso. Porque para algumas crianças, para algumas mães é insignificativo, né? Não passa. Mas a minha filha, assim, dela saber quais são os ingredientes pro brigadeiro, como que cozinha, como liga o fogão, ela pedir para fazer, ela pedir para sair, ela pegar o cardápio e dizer que ela, da forma dela, que ela não quer comer peixe, ela queria comer carne, e mostrar a carne, eu quero carne. E eles fazem isso aqui através da figura, né, que é o PEX. Ela abriu o cardápio e o que você quer? Ela abriu o cardápio, carne. A gente ir na padaria e ela tomar o copo de leite sozinha, sabe? Isso tem sido muito importante na minha vida. Ele falava para mim que ele nunca ia andar. O problema dele ia ficar desse jeito, né? Ia crescer, era para mim fazendo tudo que eu podia fazer. Daí eu vim aqui, o seu Júlio falou muita coisa para mim, né? E gostei muito do que ele me falou, que ele falou, ó, dona Ivone, só que a gente tem que ir para São Paulo, fazer as viagens. Falei, não, seu Júlio, o que a gente puder fazer, a gente faz, né? E tô aqui até hoje, graças a Deus. Ele tá bem, ele tá melhorando bem, depois que ele entrou aqui. Ele significa tudo, né? É vida, né? Significa, não sei nem como falar o que ele significa tudo para mim. Tanto ele como o irmão dele, né? Eu agradeço muito eles, né? Agradeço eles muito de ter esse amor que eles têm por essas crianças, né? Todas essas crianças que passam aqui, principalmente pro meu neto. Ele até, o Pietro, ele ama esse menino de paixão. Nunca vi falar tanto nesse menino. Ele adora ele. E como adora todo mundo, né? Que faz o tratamento com ele aqui. Ele adora vir aqui todo dia. Teve um momento que ela ficou internada, né? O momento que ela nasceu, prematura, que a gente já vê histórias, né, de muitos prematuros, uns tem as reações é diferente, mas aí tudo mudou, né? A partir daqui foi tudo diferente. A Inayá, ela vivia assim, até ela por ela se sentia, não era capaz de nada. A Inayá não gostava de sair, que ela se achava diferente de tudo, todo mundo. Ela queria se prender bastante. Não vou conseguir, né? Porque as perguntas, por quê? Mas agora posso dizer que totalmente. Ela sai, ela se acha igual a todo mundo, ela, né? Tá firme, faz o exercício, ela chega contando feliz. Quando eu descobri o autismo, que eu comecei a correr atrás, muita gente falava que eu era louca, que eu estava caçando chifre na cabeça de cavalo, que meu menino era normal, não tinha nada. Só que a gente é mãe, a gente sente, a gente sabe que não tá legal, onde não tá legal. Então, assim, pra mim não era normal. Eu não consegui ir numa lotérica, eu não consegui entrar num mercado, eu não consegui ir numa loja comprar um sapato, uma roupa pro meu filho, sabe? Eu não gosto de ficar deixando com outras pessoas, meus filhos sempre andam comigo. Então, pra mim, ali não tava normal. Mas eu falo que o pior de tudo é quando você vai num lugar, acontecem as crises, e a pessoa te olha como se... Nossa, que criança birrenta. É exatamente isso. Meu filho tá aqui, meu filho não é só um número. Entendeu? Quando eu deixo meu filho aqui, eu tenho assim a certeza de que meu filho não é só um número. Sabe? Aqui ele é muito bem recebido, muito bem tratado por todas. E você vê isso porque o Kael, quando chegou aqui, para pôr ele da porta para dentro, misericórdia, era 2, 3 segurando. Hoje, eu chego na calçada, desço ele do carro, enquanto eu tô pegando a lancheira dele, ele já tá aqui dentro. Vem e vai, nem olha para trás. Isso é o gostoso,
sabe? É isso, você sabe bem, se ele estivesse sendo maltratado, ele não estaria entrando assim, né? E fora a evolução dele, é o que mais me emociona. Henrico tem 6 anos e meio, desde pequeno tinha sinais típicos de autismo, e eu, como mãe, sentia, né, que precisava encontrar algo que ajudasse ele a desenvolver. Passei por vários neuropediatras, onde diziam que o Henrico não tinha autismo, o Henrico estava no desenvolvimento normal, mas coração de mãe não se engana, e sempre buscando. Passou por 2, 3 clínicas, onde não desenvolvia. E por uma outra mãe, eu ouvi falar da Neurovida. E a princípio, assim, já por ter tido em outros lugares não encontrar o que eu precisava para o Henrico, eu vim aqui toda já preparada para não dar certo de novo. Mas tamanha foi a surpresa, o acolhimento, como eles conduzem o Henrico, como eles ajudam no desenvolvimento do Henrico, sabe? É uma grande família. Todas as profissionais tratam ele com amor, com carinho, vê as dificuldades, nos ajuda. E além de ajudar o Henrico, ajuda a gente como mãe também, sabe? Uma vez eu levei o Henrico para um diácono conhecer, né? E eu falei sobre autismo, sobre epilepsia. Ele me disse que diagnóstico não é destino. E justamente o slogan da clínica aqui é essa frase, diagnóstico não é destino. Então é aqui que eu tanto procurava para o Henrico e Deus nos presenteou com a Adriana, com o Júlio, nos trazendo para cá, nos orientando, né? Aqui, como o Henrico poderia ser conduzido para os profissionais e tudo. A confiança que a gente não tinha nos outros lugares, eles passam. Ele nasceu prematuro, né? Então, teve que fazer uma massagem cardíaca para ele retornar. Ele ficou 1 semana na UTI. E até em si, o Lucas, ao nosso vista, era normal, né? Estava começando a engatinhar no tempo que o pediatra dele falava. Começou a ir para a creche, falava algumas palavrinhas. Até aí, para a gente, normal. Quando veio a pandemia, ele começou a regredir. Não falava mais, ele começava a falar tia, mãe, e começou a parar. Voltamos no pediatra, porque cada 6 meses a gente faz esse acompanhamento, e o pediatra falou, olha, como é que está a falinha dele? Está falando bem? Só, doutor, ele não está falando nada, então vamos caminhar ele para um fono. Ali que, quando foi passar na primeira sessão, ela passou e falou, olha, senta aí, vamos conversar. Aí, agora vai ser complicado. Ela falou assim, o que vocês sabem sobre autismo? Ali abriu o chão, porque até em si eu só ouvia falar do autismo, não conhecia a fundo ainda tanto. Falei, olha, a gente não sabe nada, a mãe chorou mais do que eu e se pegamos, começou a falar como era, não é esse bicho de 7 cabeças, é um processo longo, né? Já adiantando para a gente, não tem cura, tá? Mas a gente vai fazer um trabalho para tentar deixar ele o máximo, assim, normal perante as outras criancinhas. Ele gosta de vir aqui, ele adora, ele quando é cedo, que ele acorda, a gente vai trabalhar, eu chego do trabalho de manhã, trabalho à noite, ela é professora, então ele acorda, então ele sabe, quando a gente pega a bolsa, ele sabe que a gente está vindo para cá. Então quando chega aqui, ele vai virar o carro aqui no contorno, ele já estica o pescocinho. Então chegou aqui, ele já entra, pega na mão a gente faz a tia e vai tropeçando, vai caindo e entra. Então, para a gente notou que, sim, ele teve, nesse curto espaço de tempo, um mês, a gente viu que nos pequenos detalhes, para a gente, é uma conquista enorme, não tenham dúvida disso. Eu sou um lambão de tudo, para qualquer palavrinha,
Quando eu chego em casa, ele pega eu e já vai para a cama, deita lá e a gente fica falando as palavrinhas dele, ba, ma. Às vezes ele quer maçã, então ele não consegue falar o san, então a gente fala maçã, Lucas, maçã, você quer o quê? Ba? Ah, então é banana. Então, ele ficou mais amoroso. Ele era um pouco meio arrediano, não era muito de demonstrar afetividade. A princípio, não adianta falar que foi assim, completamente natural, porque quando você recebe o diagnóstico desse, você fica bem assim, é muito fora do comum para a gente não ter reação nenhuma. A gente ficou meio preocupado, já vem incrível que vem à tona na cabeça, vem como vai ser a vida dele, como que ele vai se desenvolver, como que ele vai ser socialmente, se ele vai conseguir ser independente, ou se ele vai ser dependente dos pais, da gente o tempo todo, a vida inteira. Não foi, vem um monte um abalo de emoções e de incerteza, dúvida na cabeça, que a gente ficou bem preocupado no começo. Quem notou foi minha esposa, que ela já trabalha com crianças há um bom tempo, né? Um bom tempo, ela trabalha. E ela começou a reparar que algumas atitudes dele são diferentes do comum, algumas repetições de movimento, a falta de atenção, a falta de socialização, assim. Daí é que ela veio conversar comigo e falou: você já reparou isso? E até então, a partir de quando ela me falou, que eu comecei a notar que realmente era atípica a maneira dele. Foi muito clara a mudança em pouco tempo, né? Que a gente são mais ou menos uns 6 meses que ele está aqui. E antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de tentar entender o que ele queria. Para um exemplo, ele queria alguma coisa que estava num cômodo, ele pegava na sua mão, levava você no cômodo, abaixava a cabeça, não falava o que era, nem olhava para o que ele queria. Ele só levava você daí, você tinha, nossa, era um baita de uma mão de obra até descobrir o que ele queria. Difícil de formar frase, ele falava umas palavras aleatórias, avulsas, não formava uma frase. Muitas das vezes só repetia frases que agora ele está conversando praticamente com a gente. Ele vem, interage, ele puxa a gente para conversa, ele está vendo vídeo, às vezes no celular, está brincando com um livro, alguma coisa, e ele a interação dele melhorou, até com outras crianças melhorou a interação. E toda segunda-feira tem um horário dedicado só para uma reunião com os pais, que eles dão um relatório verbal mesmo, e passam indicações. Da nossa parte, a gente tem que ser verdadeiro também, e a atenção, a educação deles, a maneira, e sempre, até nas redes sociais deles, eles estão sempre postando os stories, você vê a evolução de todos, e pelos comentários até das pessoas que assistem, das mães, todas elas aparentemente são muito gratas também. O Gustavo tinha uma seletividade alimentar, ele tem ainda, né? E aqui eles trabalham isso nele. E a questão de alimentação dele melhorou muito. Ele comia arroz e macarrão e tomava leite. Hoje ele come abobrinha. Coisa que eu não como, que eu não gosto, ele tá comendo. Cenoura, elas fazem de um jeito que ele gosta de comer. Fala um pouquinho para a gente desses métodos que são aplicados aqui. Quais são os pilares deles, né? O que fez toda a diferença na vida dessas pessoas? Bom, Abner, a gente, como eu falei lá no início, né, nós identificamos uma necessidade, né, na área de neuroreabilitação aqui no município. A partir daí, eu estou na área acadêmica aí há 20 anos, né, e aí a gente foi buscar, pesquisar os métodos, né, que poderiam auxiliar na construção do Instituto, né, na construção de um projeto que é o Instituto, e identificamos 2 metodologias, né, que nós já falamos, que é o Trainee e o MIG. Então, os pilares dessas metodologias a intensividade, né, as 80 horas mensais, né, partindo de 4 horas diárias, a multi e a transdisciplinaridade. Mas um outro pilar que é importante, e isso é evidência científica também, é a prática centrada na família. Então, não há possibilidade da gente evoluir essas crianças sem que a família participe do processo. Então, dentro do projeto, a gente traz a família para dentro do tratamento e alinhamos procedimentos. Então, tudo que é feito aqui na clínica é replicado em casa. Para isso é importante que nós temos 2 aplicativos, que é o Trainee Mais e o MIG Mais,
onde todo o processo de evolução das crianças é registrado diariamente no aplicativo. Aplicativo celular. Celular. Tá? Então, a família tem acesso ao aplicativo, toda a evolução é colocada no aplicativo, de maneira que a família consegue acompanhar diariamente essa evolução. Através do aplicativo, nós conversamos com a família. Então, a cada final de semana vai uma tarefa, a família realiza a tarefa em casa com a criança, registra as imagens, põe no aplicativo e a gente consegue entender. Mas a gente tem um outro diferencial que é o seguinte: não adianta a gente alinhar clínica e casa e esquecermos do espaço escolar. Então, o Neurovida, né, a família abre uma porta da escola para a gente e nós vamos até a escola, né? E aqui fica um agradecimento ao secretário de Educação do município de Ourinhos, né, que facilitou esse processo. Então, nós temos uma parceria aí com a secretaria, e os nossos profissionais, então, vão na escola. Nós vamos lá não para interferir em questões didático-pedagógicas, porque não é a nossa função, mas nós vamos à escola colocar para os profissionais que estão trabalhando com essas crianças quem são as crianças, por que elas agem dessa forma e de que maneira que eles podem contribuir no processo de evolução. E aí nós alinhamos os procedimentos da clínica com a casa, com a escola, né? E é por isso que a gente tem conseguido esses resultados aí que as mães têm colocado aí para vocês. Gente, que coisa maravilhosa. Eu estou encantado com tudo isso aqui, Júlio. Mas eu acredito que tem muitas pessoas agora, muitas mães que estão assistindo essa matéria, talvez estejam desanimadas, desesperadas, talvez. Eu tenho certeza que muitas de vocês, nesse momento, devem estar chorando. E algumas delas, Júlio deve estar perguntando assim, eu nunca vou ter condição de fazer um tratamento desse. Deve ser muito caro, e realmente é, né? Como que você pode orientar essas pessoas, Júlio? É possível para todo mundo esse tratamento? Abner, essa era uma preocupação nossa desde o início, né? Nós não queríamos trazer alguma coisa para Ourinhos que beneficiasse apenas um grupo, né? A gente entende as condições, né, de diferenças socioeconômicas que as famílias têm, mas a nossa preocupação era trazer algo que pudesse atingir a todas as crianças, independente de condição socioeconômica. Então, os tratamentos, tanto do trainee quanto do MIG, eles são acessíveis para qualquer criança, independente de condição socioeconômica, né? O que precisa é a gente orientar essas famílias na forma de construir o acesso a essas metodologias. Então, nós estamos aqui no Instituto, pronto para receber essas famílias, orientar, explicar a metodologia e orientar, né, como exercer os seus direitos e como conseguir o acesso ao tratamento. Então, só para concluir, né, hoje nós temos crianças aqui das mais variadas origens socioeconômicas. Da região toda? Sim, nós temos crianças de Ourinhos, né, Chavantes, Ribeirão do Sul, São Pedro está entrando, né, crianças de São Pedro, né, e tivemos aí, né, ontem, né, a oportunidade de ir em Ibirarema, conversar com algumas vereadoras lá de Ibirarema que tiveram aqui, fizeram uma visita, se interessaram, né, pelo método e estão, né, auxiliando algumas famílias de Ibirarema a ter acesso ao tratamento. Olha só, então existe uma esperança muito grande para você que está assistindo, viu, mãe? Viu, vó? Viu, papai? Existe sim uma esperança para você. O telefone do Instituto Neurovida é o WhatsApp. 3326-4447. Você quase me pegou, hein, cara? Gente, ó, eu estou muito feliz de fazer essa matéria. Esse homem, esse professor, esse profissional é uma pessoa muito humana. Ele sabe que eu estou falando a verdade, que eu conheço há muito tempo. Eu só queria finalizar fazendo uma pergunta para você, que não estava no roteiro. O que significa essa fase, depois de 30 anos de profissão, de mestrado, de professor, o que significa essa fase para a sua vida como profissional e como pessoa?
Nesse tempo todo, eu confesso que eu nunca vivenciei nada parecido, né? Quando a gente escolheu a fisioterapia, né, para trabalhar numa vida, a ideia era ajudar pessoas, né? Mas num processo mais restrito, recuperar a sua funcionalidade, né? Resgatar algumas condições de trabalho e tal. Mas essa experiência, sem dúvida, né, ela extrapolou, porque hoje nós atingimos não só a criança, né, mas todo um contexto familiar, né? O Instituto tem ressignificado vidas, né? O Instituto tem mostrado para as mães, para os pais, para os familiares que esses diagnósticos eles não são uma sentença, esses diagnósticos eles são, né, só um começo de um caminho a ser trilhado, né? Então temos ressignificado a vida das crianças, a vida das mães, né? Eu acho importante o depoimento das mães, porque não sou eu que estou dizendo, né? Foram elas que vieram aqui dizer isso, né? Então a experiência é descomunal, né? Eu estou na minha passagem por aqui, né? E hoje, né, depois de 30 anos, eu começo a ter certeza que essa passagem minha aqui tem um significado importante, né, e, nossa senhora, bacana. Para finalizar, acredite que é possível uma transformação na sua vida, do seu filho, da sua família. Neurovida está aqui para ajudar vocês. Vem para cá.